Você já se perguntou qual é o maior animal que já caminhou, voou ou nadou na Terra? Seria uma fera pré-histórica perdida no tempo? Ou um gigante que ainda habita o nosso planeta neste exato momento? Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos viajar pelos extremos da natureza. Dos mares mais profundos às florestas tropicais, dos céus infinitos até desertos implacáveis. Você vai conhecer os maiores animais do mundo, vivos e extintos. E fica até o final, porque o último da lista vai mudar completamente a forma como você enxerga o tamanho da vida na Terra. Comecemos pelo maior animal que já existiu em toda a história do planeta: a baleia azul. Imagine um colosso dos mares que pode atingir 30 metros de comprimento. Isso equivale ao tamanho de um prédio de 10 andares, ou a enfileirar 3 ônibus de viagem um atrás do outro. E o peso? Estamos falando de até 200 toneladas. Só a língua de uma baleia azul pode pesar o equivalente a um elefante adulto inteiro. E o coração, pasme, chega a pesar 450 quilos, o mesmo que um carro popular. Mas o mais impressionante é que todo esse monstro marinho se alimenta de uma das criaturas mais pequenas do oceano, o krill, minúsculos camarõezinhos que mal passam de alguns centímetros. Em apenas um dia, uma baleia azul pode devorar até 4 toneladas desses crustáceos. Quando canta, o som pode viajar por centenas de quilômetros de distância. É tão potente que, se fosse audível ao ouvido humano em sua frequência natural, poderia ser ouvido debaixo d'água por uma cidade inteira. Pense nisso. A baleia azul não é só o maior animal vivo. Ela é o maior animal que já existiu na história da Terra, maior até que qualquer dinossauro. Mas não se engane, mesmo sendo gigantes, essas baleias já foram caçadas até quase a extinção. Agora vamos sair dos oceanos e pisar firme no continente. Aqui encontramos o maior animal terrestre vivo, o elefante africano. Ele pode chegar a 4 metros de altura no ombro e pesar até 12 toneladas. Para comparar, isso é o mesmo peso que 2 caminhões blindados de transporte de valores. Suas presas, feitas de marfim, podem crescer até 3 metros de comprimento, verdadeiras lanças de marfim que infelizmente também foram motivo da sua caça. Mas o que realmente impressiona é a força desses gigantes. Um único elefante é capaz de derrubar árvores inteiras e arrastar troncos que exigiriam dezenas de homens para mover. A tromba, que parece apenas um nariz alongado, é uma das ferramentas mais incríveis da natureza. Possui mais de 40 mil músculos diferentes. Com ela, o elefante pode arrancar um galho pesado de árvore, ou pegar delicadamente uma fruta pequena do chão. E apesar de todo esse tamanho e força, o elefante africano é um animal social e extremamente inteligente, capaz de reconhecer a si mesmo em um espelho, guardar memórias por décadas e até demonstrar luto pelos seus mortos. Se no continente temos os elefantes, nas águas rasas e nos rios tropicais existe um predador que reina há milhões de anos: o crocodilo de água salgada. Este réptil pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Se você já achou um jacaré grande, imagine um crocodilo desse tamanho. Ele pode abocanhar uma vaca inteira e arrastá-la para dentro da água como se fosse nada. Sua mordida é a mais forte de todo o reino animal. Testes científicos mediram uma pressão de até 3.700 psi, mais forte que a mordida de um tubarão branco. Esses monstros são verdadeiros fósseis vivos. Vivem no sudeste da Ásia, Austrália e em partes da Índia. São caçadores pacientes. Ficam imóveis na beira da água, quase invisíveis, esperando o momento perfeito. O crocodilo de água salgada é o exemplo perfeito de como o tamanho, a força e a estratégia podem criar um predador imbatível. Quando olhamos para o céu, pode parecer que os pássaros são frágeis, pequenos e delicados. Mas a natureza também criou verdadeiros colossos alados. O primeiro é a hárpia, também chamada de águia-arpia. Encontrada principalmente na Amazônia, ela é considerada a maior e mais poderosa águia do mundo.
Suas garras têm o mesmo tamanho que as garras de um urso, chegando a 13 centímetros. Com um simples ataque, ela pode agarrar um macaco prego ou até um preguiça inteira e levantar voo com a presa nas garras. A arpia pode ter 1 metro de altura e abrir suas asas até 2,5 metros de envergadura. Pode não parecer tão grande quando pensamos em asas de avião, mas para um predador aéreo, esse tamanho é descomunal. Mas, se falamos de envergadura, ninguém supera o condor dos Andes. Esse abutre gigante é encontrado nas cordilheiras da América do Sul. Ele pode abrir as asas em até 3,3 metros de ponta a ponta, maior do que a largura de muitos carros. Ao planar nas correntes de ar das montanhas, o condor praticamente não bate as asas. Imagine a cena: um condor sobrevoando um vale andino, suas asas abertas como um planador vivo. Nos Andes, ele é considerado um símbolo sagrado, justamente por representar a conexão entre a terra e o céu. Se existe um lugar do planeta onde os gigantes ainda se escondem, esse lugar é o fundo do mar. Até hoje, menos de 20% dos oceanos foram explorados. Isso significa que a maior parte das criaturas que vivem nas profundezas ainda são um mistério para nós. Um dos mais fascinantes desses monstros é a lula gigante. Ela pode chegar a 14 metros de comprimento, com olhos enormes do tamanho de um prato de jantar. Esses olhos gigantes são adaptações perfeitas para enxergar na escuridão das águas profundas. Durante séculos, marinheiros relataram encontros com criaturas gigantes que atacavam navios, o famoso mito do Kraken, e de fato não era apenas lenda. A lula gigante existe, embora seja raríssima de ser avistada viva. Outro gigante dos mares é o tubarão-baleia. Apesar do nome assustador, ele é um gigante pacífico. Pode atingir até 18 metros de comprimento e pesar 34 toneladas, sendo o maior peixe do mundo. Mas, assim como a baleia azul, se alimenta de plâncton e pequenos peixes filtrados da água. Nadadores sortudos que já mergulharam ao lado de um tubarão-baleia relatam que a sensação é como estar perto de um submarino vivo. Se os gigantes de hoje impressionam, imagine os colossos que habitaram a Terra no passado. O maior dinossauro já descoberto foi o Argentinosaurus, um titanossauro que viveu há cerca de 90 milhões de anos. Esse verdadeiro titã podia chegar a 40 metros de comprimento e pesar cerca de 90 toneladas. Para ter uma ideia, ele era maior que um campo de futebol de salão e tão pesado quanto 15 elefantes juntos. Nos mares pré-históricos, existia o lendário Megalodon, um tubarão tão gigantesco que fazia o tubarão branco parecer pequeno. Estima-se que o Megalodon podia medir até 20 metros de comprimento e pesar mais de 100 toneladas. Seus dentes, que já foram encontrados fossilizados, chegavam a ter o tamanho de uma mão humana. Nem só de baleias e dinossauros vive o reino dos gigantes. Entre os insetos e aracnídeos, também encontramos criaturas que podem causar calafrios em qualquer pessoa. Um exemplo é a aranha-golias comedora de pássaros, encontrada na Amazônia. Ela é considerada a maior aranha do mundo em peso e tamanho. No fundo do mar, existe outro monstro de pernas longas, o caranguejo gigante japonês. Suas pernas podem se estender em até 4 metros de envergadura, tornando-o o maior artrópode do planeta. Agora que já viajamos pelos céus, mares, florestas e até pelo passado pré-histórico, chegou a hora de responder à grande pergunta: quem é realmente o maior da natureza? De um lado, temos a baleia azul, com seus incríveis 30 metros e 200 toneladas. Nada jamais superou esse animal em tamanho e peso, nem mesmo os maiores dinossauros. Mas o tamanho não significa apenas força. Na natureza, cada gigante tem seu papel. E se eu te dissesse que talvez o maior ser vivo do planeta não é nenhum desses animais que citamos até agora? Na verdade, o maior organismo conhecido é um fungo subterrâneo chamado Armillaria ostoiae, que cobre quase 10 quilômetros quadrados em uma floresta no Oregon, nos Estados Unidos.
Agora que você conheceu os maiores animais da Terra, vivos e extintos, eu te faço uma pergunta. Qual desses gigantes você teria coragem de encontrar cara a cara? Seria nadar ao lado de uma baleia azul? Sobrevoar os Andes e ver um condor planando acima de você? Ou, quem sabe, encarar o olhar frio de um crocodilo de água salgada bem de perto? Deixe a sua resposta nos comentários, porque eu quero saber qual desses colossos mais impressionou você. E se você gostou dessa viagem pelos maiores da natureza, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, onde vamos explorar outros mistérios da vida selvagem. Lembre-se, o nosso planeta é uma verdadeira fábrica de gigantes, e, enquanto exploramos suas maravilhas, descobrimos que a grandeza não está apenas no tamanho, mas também na incrível diversidade da vida. Nos vemos no próximo vídeo.